Liam havia trabalhado como motorista de caminhão de longa distância por 5 anos e nunca uma vez sequer havia se arrependido de escolher essa profissão. O encanto da estrada aberta o cativava desde a infância, permanecendo em seus pensamentos por muitos anos. Mesmo quando criança, Liam colecionava recortes de jornal com diversos caminhões e os colocava em um álbum especial. Graças a isso, seus pais nunca tiveram dificuldade em encontrar o presente perfeito para ele. É claro que sempre lhe davam caminhões de brinquedo e nada mais. Quando Liam cresceu e se formou no ensino médio, ele imediatamente partiu para realizar seu sonho de longa data. Tendo obtido a carteira de motorista necessária, ele conseguiu um emprego na empresa de transporte que levava mercadorias para várias partes do país. No começo, os despachantes lhe deram tarefas fáceis, entendendo que ele precisava ganhar experiência. Mas, à medida que Liam percorria o país ao lado de seu companheiro mais experiente, George, ele subiu ao topo do ranking de motoristas de longa distância em seu estado e até conseguiu um cargo como assistente sênior do diretor da empresa de transporte. Agora, Liam não tinha medo de fazer viagens sozinho, sem um parceiro. Ele sempre planejava minuciosamente suas rotas usando mapas ou navegação por GPS. Ele apreciava o constante ronco do motor e o som dos pneus no asfalto aquecido pelo sol. Ele sabia que tinha feito a escolha certa na vida e estava determinado a seguir com isso sob quaisquer circunstâncias. Seu leal e testado colega, George, apenas ria dele. Ele estava familiarizado com aquele brilho nos olhos de Liam, o tipo de brilho que alguém tem quando sente que se tornou uma só entidade com seu caminhão. No entanto, embora Liam fosse afortunado por ter encontrado o emprego que amava, sua vida pessoal não era tão boa. Mas não era culpa dele, o destino sempre o colocava junto de pessoas que não combinavam com sua personalidade ou não compartilhavam suas visões de vida. Mas um dia, ele conheceu uma mulher simpática de sua cidade. No entanto, esse encontro foi bem breve. Tudo o que os dois jovens conseguiram fazer foi passar algumas horas conversando em um café. A mulher que havia conquistado o coração de Liam se chamava Jessica. Ela havia passado recentemente por um doloroso divórcio de seu marido, que a deixará por uma amante rica. Jessica não tinha filhos próprios, mas tinha um forte desejo de tê-los. Liam percebeu isso pela maneira como ela falava sobre a maternidade e tudo o que a cercava. Como Liam estava prestes a partir para sua próxima viagem em apenas 1 hora, os jovens se despediram educadamente, prometendo se ver novamente. Naquela época, eles não sabiam que o próximo encontro deles seria muito no futuro. Com certeza vou te ligar quando estiver de volta à cidade, talvez até mais cedo, disse Liam ao se despedir, tocando a mão de Jessica antes de partir, iniciando mais uma jornada. O jovem motorista esperava voltar o mais rápido possível, mas as coisas não saíram como planejado. Primeiro, o diretor da empresa de transporte o enviou em uma viagem solo, então ele teve que viajar sem seu fiel companheiro George. Liam não tinha medo de viajar sozinho, de jeito nenhum. Era apenas que ele estava tão acostumado à presença de George ao longo dos anos que o considerava um irmão. Liam quase sabia tudo sobre seu parceiro, ele tinha plena consciência de que a esposa de George o deixou por um empresário rico e que ele estava criando os 2 filhos sozinho, porque a mãe deles os abandonou. Como você lida com tudo isso? Liam se perguntava, mas seu parceiro apenas ria. George tinha 5 anos a mais que Liam e havia visto muito na vida. Kiddos, eles são nosso futuro, amigo. Confie em mim. Não há nada mais importante no mundo do que a felicidade desses pequenos, disse George. Sempre dizia Liam, sabendo que, após a traição de sua esposa, seu parceiro estava criando gêmeos de 3 anos, Billy e Simon, que se tornaram o centro de seu universo. Como George passava muito tempo na estrada, contratou uma babá para cuidar dos meninos enquanto estava fora. Ao retornar de suas viagens, George sempre trazia brinquedos para as crianças, garantindo comprar os mesmos para ambos. Às vezes, Liam também comprava presentes para as crianças, desejando enfatizar seu respeito por seu parceiro. Mas nessa viagem em particular, as coisas começaram a dar errado desde o início. A maior parte disso se deve ao fato de que Liam e George foram enviados para extremos opostos do país e não podiam realmente se comunicar antes de dirigirem nem 80 quilômetros. Liam teve um pneu furado logo no início da viagem. Enquanto lidava com o problema e esperava por ajuda, seu celular caiu do bolso,
Mas Lia não percebeu que esse era o celular que tinha o número de Jéssica armazenado nele, o número que ele havia prometido ligar. Quando percebeu que havia perdido o celular, já era tarde demais. Enquanto isso, centenas de quilômetros de distância, George dirigia pela rota designada, cantarolando sua música favorita. O motorista estava de bom humor e se sentindo bastante confiante. O motor de seu caminhão ronronava como um gato, e ele conhecia bem a rota, tendo dirigido lá centenas de vezes. Mas quando um veículo off-road desgovernado apareceu à frente, George percebeu que estava em uma situação grave. O problema era que havia pelo menos 6 pessoas dentro do carro que havia invadido a pista dele, e, pelo comportamento errático, o homem ao volante estava bêbado. George tomou uma decisão rápida e virou o volante bruscamente para a direita, evitando intencionalmente a colisão. Ele dirigiu o caminhão em direção a um penhasco. George sabia que em uma colisão frontal, os passageiros no veículo off-road não teriam chance. A essa velocidade, o carro seria simplesmente esmagado como uma lata de refrigerante, acabando com a vida de várias pessoas. No entanto, o motorista do caminhão tinha boas chances de sobrevivência. Por outro lado, ao despencar do penhasco, George não tinha chance. Liam só ficou sabendo do que havia acontecido várias horas depois. O despachante intencionalmente não contou a ele mais cedo, temendo sua reação. Liam ficou sentado em silêncio por vários minutos, incapaz de encontrar palavras. Lágrimas se acumularam em seus olhos e seus lábios começaram a tremer. George havia sido seu parceiro por quase 5 anos, e nesse tempo eles se tornaram verdadeiros amigos. Eles consertaram seus caminhões juntos, compartilharam o fardo da longa jornada. Agora, Liam se sentia como um órfão. Oh, George, como isso pôde acontecer? Repetiu o jovem, cobrindo os olhos com as mãos. Mas não havia nada que ele pudesse fazer, e Liam entendeu isso. Infelizmente, a sequência de eventos trágicos não terminou aí. A notícia da morte de George abalou sua mãe, que já estava reclamando de dor no peito. O acidente levou a pobre mulher ao hospital. Tentando ajudar a mulher infeliz, Liam cuidou de todos os preparativos do funeral de seu filho. A senhora Wallace sobreviveu ao filho por apenas 3 dias, não conseguindo superar o ataque cardíaco. Foi então que Liam se deparou com uma pergunta muito importante: o que fazer com os filhos de Liam, Billy e Simon, de 3 anos? Ele entendia perfeitamente que, se não se tornasse o guardião deles, as crianças acabariam em um orfanato. Mas Liam não podia permitir que isso acontecesse. Ele se lembrou das palavras de George sobre seus kids e estava pronto para fazer qualquer coisa para obter a custódia deles. Eu prometo, George, vou ajudar seus kids não importa o custo, disse Liam junto ao túmulo de seu amigo, pretendendo adotar Billy e Simon. Ele estava confiante no sucesso de seu plano e nem suspeitava que tipo de problemas encontraria na realidade. Sobrecarregado pela série de eventos devastadores que ocorreram em um curto espaço de tempo, Liam sentiu que sua cabeça estava girando. Não foi surpresa que, após tudo o que havia acontecido, o homem não pensasse realmente em Jéssica, a jovem simpática que ele havia conhecido recentemente. Levou 1 mês para Liam colocar todos os documentos em ordem. Durante esse tempo, ele visitou Simon e Billy todos os dias, trazendo brinquedos e guloseimas para eles. Mas, quando chegou a hora da entrevista com os serviços sociais, ficou claro que nem todos no comitê estavam prontos para confiar as crianças a Liam. Sua situação familiar é instável, seu trabalho envolve viagens constantes. Quem cuidará das crianças durante esse tempo? Perguntou a secretária. Sinto muito, senhor, mas eu não poderia contratar alguém para cuidar dos kids na minha ausência? Além disso, posso pedir ao despachante para não me enviar em viagens longas, implorou Liam. Foi só então que ele percebeu que todo o seu plano estava em perigo. Olhando esperançoso para os rostos dos membros do comitê, Liam tremeu. Não, isso simplesmente não pode estar acontecendo. Ainda incapaz de acreditar em seus olhos, Liam olhou mais de perto e congelou de espanto. Um dos membros do comitê era a mesma mulher chamada Jéssica. Ela imediatamente reconheceu Liam, seus olhos a entregaram. Foi Jéssica quem convenceu o resto do comitê a permitir que Liam ficasse com as crianças. Como o destino teria, foi a recomendação de Jéssica que ajudou o jovem motorista a alcançar seu objetivo. Muito obrigado. Sinto muito, eu não liguei de volta naquela época, desculpou-se Liam, mas Jéssica entendeu que não era culpa dele.
Ela sabia que, apesar da morte do pai de Simon e Billy, ele ainda era o melhor amigo de Liam. Jessica ficou muito impressionada com o que o jovem motorista fez, tanto que decidiu ajudá-lo a criar as crianças. Graças a ela, Liam conseguiu se virar sem uma babá, o que economizou o já apertado orçamento familiar. No início, Jessica vinha algumas vezes por semana para substituir Liam durante suas viagens. Depois de se acostumar à situação e à família, ela se mudou para lá. Liam apreciava muito a confiança que ela depositava nele e cercou Jessica de amor e cuidado antes de pedi-la em casamento, apenas 2 meses depois. Aguardando ansiosamente sua resposta, Liam estava preocupado que Jessica pudesse considerar sua proposta impulsiva ou prematura. Mas quando Jessica disse sim, sua alegria não conheceu limites. Naquela época, Liam ainda não sabia que o destino lhe reservava outra surpresa, dessa vez uma boa. Aconteceu que Jessica estava grávida, e de trigêmeos. Essa nova notícia fez de Liam o homem mais feliz do mundo. É um verdadeiro milagre, agora vou ter 5 filhos, exclamou o jovem pai com um sorriso, pensando involuntariamente em seu falecido amigo George. Ao longo dos próximos 10 anos, Jessica e Liam tiveram outro filho, consolidando seu status como uma grande família. Visitando o túmulo de George de tempos em tempos, Liam compartilhava as últimas novidades, convencido de que seu amigo podia ouvi-lo, mesmo que não pudesse responder. Simon e Billy sempre souberam que eram adotados, e Liam fez tudo o que pôde para garantir que seu pai permanecesse uma lembrança vívida para eles. Só quando ele mesmo se tornou pai é que Liam realmente entendeu o significado das palavras ditas por George há muito tempo: as crianças são a verdadeira felicidade na vida. São a razão para viver e lutar pela própria família até o fim, até o fim. Aqui chegamos ao fim de nossa história em áudio. Deixe seu comentário, dê seu like, se inscreva e ative o sininho.